Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de uma gravíssima questão humana que ocorre no nosso país nesse momento e que todo mundo tem acompanhado, que é a crise da população Yanomami no norte do país, sobretudo na região de Roraima, né, onde inclusive esteve recentemente o presidente Lula, né, visitando ali a população, vendo o que realmente acontece ali e junto com isso, né, imagens que rodaram o mundo, que a imprensa divulgou, de uma situação realmente terrível pela qual vem passando essa população. Problema de desnutrição, problema de malária, problema de falta de medicamentos, falta de acesso à saúde, enfim, uma situação literalmente trágica, essa que vive essa população nesse momento. E tudo isso também muito relacionado à entrada do garimpo naquele espaço. O garimpo que, enfim, destrói o meio ambiente, que produz uma série de resíduos tóxicos, sobretudo a partir do mercúrio, que contaminam a alimentação dessa população, né, contaminam os rios, contaminam os peixes, sem falar na própria violência direta que muitos desses garimpeiros perpetram contra a população nativa, contra a população originária, né, Yanomami, que está ali. Bem, para tentar entender o que realmente acontece ali, o que realmente explica essa situação, nós temos aqui dois convidados hoje. Um é o Estevão Senra. O Estevão Senra, ele é geógrafo, né? Ele é geógrafo no ISA, no Instituto Socioambiental, né? Teve o seu desenvolvimento do seu mestrado na área de geografia humana e depois fez o seu doutorado na área de desenvolvimento sustentável na UNB. Né? E o Rodrigo Chagas é o nosso outro convidado, professor da Universidade Federal de Roraima, sociólogo, né, e também professor do programa de pós-graduação, deixa eu ler aqui para não errar, né, do programa de pós-graduação de Sociedade e Fronteiras, né, que tem um programa de mestrado, né, no âmbito da Universidade Federal de Roraima. Né, e ele também tem desenvolvido uma pesquisa com o título de Crime Organizado, Transformação Social em Roraima. E, claro, ele conhece muito profundamente, particularmente a questão aí que envolve o garimpo. Então nós vamos tentar compreender esses dois temas, né, que se conjugam, né, que se encontram aqui, a questão da invasão garimpeira da região, de como isso se articula com o crime organizado e como isso afeta e produz essa tragédia humana que a gente vê agora afetando a população Yanomami. Bem, sem maiores delongas, eu quero primeiro dar as boas-vindas e agradecer aos nossos dois convidados. E começo com o Estevão. Estevão, por favor, você podia explicar para a gente qual é o contexto dessa crise que vive a população Yanomami nesse momento? Por favor. Sim, bom, eu acho que para a gente entender, né, como a situação chegou nesse ponto, os dois vetores principais que explicam essa situação tanto o agravamento da invasão do território por garimpeiros, né, e os impactos decorrentes dessa invasão, quanto também um processo de degradação do atendimento à saúde que é oferecido a essa população, né. A, a saúde Yanomami, ela foi estruturada, né, a partir de 1993, quando foi criado esse distrito, o Distrito Sanitário Especial Yanomami, que tinha como objetivo organizar as diversas iniciativas de atendimento à saúde que aconteciam no território, que herdaram um pouco, eram normalmente iniciativas associadas a centros missionários e tal, que herdaram um pouco essa história, né, de ocupação do território, que primeiro se deu com exploradores, né, frentes da Comissão de Demarcação de Limites, e logo depois com a chegada desses missionários, que instalaram missões no território e com
Esse processo também, de certa forma, levou a um aumento de doenças circulando no território, então os próprios missionários começaram a prover esse atendimento à saúde. É o CIMI, Depois, desculpa, do qual você está falando, o Centro de não, Gênesis Missionário, ou missionários de outras são igrejas? missionários de várias diferentes, né? Você tem tanto da Igreja Católica, tanto os salesianos, principalmente ali no Amazonas, no caso de Roraima, o pessoal da Consolata, e também tem missionários evangélicos e batistas, né? Que colocaram suas missões em pontos diferentes. Então, em determinado momento, primeiro você tinha esse atendimento dos missionários e também alguns postos indígenas da FUNAI, na época, que também garantiam esse atendimento, mas uma ampla área também ainda não tinha um atendimento permanente, né? Então, com a primeira corrida do ouro, que começou no final da década de 70, mas que teve o seu auge de 87 a 92, mais ou menos, é, muitos é, muitos grupos, né, Yanomami, tiveram um contato mais regular e permanente com a sociedade envolvente pela primeira vez. E essa população é uma população que tinha passado por um período de isolamento muito grande, né, durante muitos anos, ali no alto, na região serrana, né, no divisor da bacia do Rio Negro com a bacia do Orinoco, então que não tinha uma memória imunológica capaz de lidar com essa bomba biológica que o contato propicia. Então, naquele momento da primeira corrida do ouro, isso provocou uma quantidade enorme de mortes e uma tragédia humanitária parecida com o que a gente observa hoje também. Então, isso, como resposta a essa tragédia humanitária, algumas coisas aconteceram, né? Uma delas foi a demarcação do território, em 1992, com a retirada dos garimpeiros na época também, e outra foi a estruturação do distrito sanitário um ano depois, que tentava trazer para o Estado, né, de uma maneira organizada, esse atendimento. Enfim, esse atendimento foi organizado para garantir que essas populações tivessem um atendimento in loco, que você tivesse equipes permanentes, né, situadas dentro do território e que fizessem visitas frequentes às comunidades, para que nessas visitas eles fizessem aquele pacote de atendimento que a gente atribui normalmente à saúde da família. Então, garantir que as crianças fossem vacinadas, fazer um acompanhamento pré-natal, fazer um processo de distribuição de vermífugos, acompanhar determinados surtos de doença respiratória e agir rápido, fazer a busca ativa de malária. Então, é fundamental para o bom funcionamento desse sistema de saúde um acompanhamento muito regular, né, e constante nessas aldeias. O que a gente observou nos últimos anos foi, na verdade, uma tendência a diminuir as condições para que esse atendimento dessa forma fosse realizado, né? E como que isso se deu? Né? Com uma certa precarização da estrutura dos postos de saúde, com um desabastecimento das farmácias com insumos básicos e também com uma diminuição da equipe disponível, da equipe de saúde disponível nesses postos. Em teoria, em cada um desses postos de saúde deveria ocupar uma equipe multidisciplinar, né, que fosse fazer todo esse trabalho, com visitas periódicas de dentistas, fazer também o acompanhamento de vigilância nutricional, enfim, todo esse acompanhamento, né? Só que nos últimos anos a gente viu uma redução tanto desse acompanhamento médico, então muitos postos tinham apenas técnicos de saúde atendendo, então com uma capacidade de intervenção menor, né? E muitas vezes com poucas pessoas que não conseguiam minimamente fazer essas visitas. Então você observa uma redução de cobertura vacinal, também uma redução da cobertura de acompanhamento nutricional, o fato, por exemplo, desse desabastecimento de insumos, a gente tem relatos de postos de saúde que não tinha nem lâmina
de microscópio para você poder fazer a leitura das pessoas que foram, né, que podem ter o sangue coletado. Então, quando você vai tratar a malária, você identifica as pessoas que apresentam algum sintoma, né? Se a pessoa está com febre, você coleta o sangue dela, né, e analisa para poder identificar que tipo de malária é essa e indicar o tratamento. Uma vez que você indica o tratamento, que a pessoa está fazendo o tratamento e você acompanha ela fazendo o tratamento, ela para de transmitir, né? Só que sem lâmina para poder verificar, ou mesmo sem microscópio, ou sem microscopista, e também sem guarda de endemia, etc., ou sem o medicamento adequado, você não tem condição de fazer isso, né? Então, o resultado disso tudo foi uma destruturação, né, desse sistema de saúde, com um aumento preocupante de doenças e também uma piora significativa nos indicadores. E aí, para completar, tem essa situação da invasão que ela amplifica esse problema da saúde por várias razões, né? Então, por exemplo, para dar o exemplo da malária, é notório essa associação entre o aumento de casos de malária e a ocorrência de garimpo, né? Isso não só na Terra Yanomami, mas em outras regiões também da Amazônia. A explicação, desculpa, dessa conexão, qual é? Que os A garimpeiros explicação levam a tem malária ou eles criam duas condições... principais. Tem Ah, uma que o distúrbio no ambiente cria condições para a proliferação do vetor, do e mosquito. outra que, como é uma população que tem uma mobilidade muito grande, eles acabam importando casos de malária para uma área. Então, pode trazer até cepas novas e tal. Então, essa é um pouco, são as duas principais explicações para isso, né? Então, você imagina a situação em que você já tem essa tendência a ter um aumento de casos de malária, que chega, por exemplo, numa região onde está completamente desestruturada do ponto de vista do atendimento à saúde. Então, você vai ter uma explosão dos casos de malária, que foi o que você efetivamente observa nos dados de saúde. Então, em 2021, por exemplo, você teve mais de 20 mil casos de malária no território para uma população de 30 mil pessoas, sendo que em determinados polos bases, que são as regiões administrativas do distrito, você teve mais de um caso por pessoa, né? Então, teve pessoas que teve mais de um caso de malária no ano, às vezes três. E a gente tem relatos, inclusive, de crianças de menos de 5 anos que já tiveram 2, 3 casos de malária no ano. Então, você consegue imaginar que tipo de impacto isso gera, por exemplo, na pessoa, né? Então, e aí, para falar um pouco dessa coisa na economia, né? Então, como a estrutura da economia indígena é uma economia que depende exclusivamente da mão de obra familiar, se você, por exemplo, tem pessoas permanentemente adoecidas, você tem um problema, né? Porque essa pessoa não vai conseguir produzir as condições mínimas, né, de subsistência que ela precisa, porque ela simplesmente está debilitada. Isso vai comprometer ela no presente e no futuro, porque uma parte importante da, da, da economia, da provisão de energia, né, de carboidrato, depende principalmente da agricultura. E a agricultura, ela é cíclica nessa área. Então, você depende do período de estiagem para você poder abrir uma nova área de roçado, porque eles utilizam o fogo como técnica para abrir é um manejo do fogo controlado, né, para abrir esse roçado. O fogo auxilia tanto na limpeza do terreno quanto também na fertilidade do solo. Só que se você perde essa janela da estiagem, você não tem condição de abrir o roçado depois. E aí você compromete a sua economia no futuro, né? Então, isso é um fio que explica, por exemplo, um pouco dessa situação, mas junto a isso, você também tem uma soma de vários outros fatores. Então, por exemplo, teve outros impactos, como, por exemplo, impactos no meio biofísico, que a atividade garimpeira provoca, como, por exemplo, a contaminação dos rios, a destruição dos corpos hídricos e tal. Isso também faz com que você tenha uma redução na qualidade da água, que vai ter uma repercussão, por exemplo, na saúde das pessoas também. Então, um aumento de diarreias, de doenças de veiculação hídrica, que, mais uma vez, soma com a malária.
tem também um impacto de destruição de hábitat, de afugentamento de caça, que vai ter também um impacto na disponibilidade de alimentos, né? Até disponibilidade de alimentos da pesca também. E também um impacto que é muito relevante e que muitas vezes não é observado, assim, é o impacto social e da violência que está associado muitas vezes a esse tipo de organização. Então, em alguns casos, por exemplo, como o caso do Poço do Romoche, a logística do garimpo, que é principalmente uma logística aérea, sequestrou a pista que dava acesso ao posto de saúde e aí passou a controlar quem pousava lá ou não, e com o passar do tempo a equipe de saúde deixou de pousar e usar o posto. Com isso, Uma então, pista, desculpa, só para entender um detalhe aqui, Estevão. Essa pista que era uma pista, digamos, feita pelo governo para que pudessem chegar as equipes lá, ela foi isso, apropriada. era uma pista utilizada para o atendimento de saúde, você tinha a pista e você tinha o posto de saúde. Esse posto de saúde ele prestava serviço a um conjunto de comunidades. Então, essa pista foi sequestrada pela logística garimpeira e então as equipes de saúde simplesmente deixaram de ir lá e assistir toda aquela população. Então, a população que já vinha adoecendo, né, que já vinha vendo seu espaço, por exemplo, de manejo agrícola, de roça, de coleta prejudicado, já num contexto também de conflito intercomunitário e tal, de desestruturação, ainda sem nenhum atendimento à saúde. E aí a consequência é uma situação de penúria completa, né? Então, enfim, esse é um resumo um pouco da situação para a gente entender o que a gente está observando hoje. Mas também para mim não gastar, né, muito tempo aqui, eu vou ficar por aqui e depois a gente vai dialogando. Perfeito. Só uma dúvida, Estevão, um detalhe só do que você falou. Essa degradação da estrutura de saúde tem mais ou menos um marco temporal que faz com que, a partir daquele momento, ela seja clara? Ou Olha, não? Isso é um processo longo a demais? degradação do processo de atendimento à saúde, tem uma profundidade histórica, sim, porque em governos anteriores, ela também já não vinha acontecendo não conseguiam também dar uma boa resposta para isso. Mas eu acho que o último quadriênio, você percebe uma aceleração nesse processo de degradação, principalmente porque as pessoas que eram responsáveis por gerir aquilo eram pessoas sem nenhuma experiência em saúde ou minimamente em saúde indígena, ou sem nenhuma experiência no território. Então, essa má gestão, de certa forma, ela é visível assim na desorganização também do distrito, e em coisas simples assim também, como você deixar de fazer manutenção em pistas de pouso que vão perdendo a sua funcionalidade, e aí a partir disso você tem que, em vez de atender com avião, atender com helicóptero e multiplica por 5 o custo do atendimento. E, ao mesmo tempo, você tem essa situação de que se você tivesse um atendimento primário eficiente, uma pessoa com uma gripe seria tratada e poderia voltar a viver a sua vida lá normalmente. Mas uma pessoa com gripe, que já não tem uma memória imunológica muito robusta, porque é uma população isolada, né? Que não tem um tratamento adequado logo no início, esse quadro vai evoluir rapidamente para uma pneumonia. Quando chega para uma pneumonia, ela precisa ser removida para a cidade para ser atendida pelo SUS, nos hospitais, para ter um atendimento de média e alta complexidade. Então, você tem que tirar essa pessoa do território para ela ser atendida por médicos na cidade e também o custo de manter essa pessoa. Então, o que acontece? Você aumenta o custo e piora a qualidade de saúde. Então, o governo, quando ele era questionado também muitas vezes sobre esse atendimento, ele respondia com as cifras de investimento. Só que elas, na verdade, escamoteiam um processo, porque não necessariamente mais dinheiro vai significar um atendimento melhor, né? Justamente porque pessoas
com doenças mais complexas e em estados mais graves vão precisar de ser removidas e vão ter um custo maior, mas, na verdade, você tem um custo financeiro e um custo do sofrimento mais alto também, sem que necessariamente, né, esse dinheiro represente melhorias. Então, eu diria, assim, que se a gente for fazer uma análise completa, né, a saúde indígena, principalmente na Terra no Mundo, sempre foi um desafio. Nos governos anteriores, os indicadores já eram ruins, as organizações já chamavam atenção para isso, né, sempre teve uma estabilidade importante, principalmente por como é um distrito que recebe muito recurso e é muito complexo. Ele sempre foi um pouco a menina dos olhos de alguns políticos locais que tinham interesse em administrar o distrito para poder gerir os contratos que estão em torno desse distrito, né? Então, sempre foi um cargo político, muito menos um cargo técnico, né? E isso, então, levou a um processo de degradação gradual, mas que ficou muito que a coisa piorou muito nos últimos 4 anos, porque se antes tinha ainda essa indicação política, existia um sistema de freio também, que era quando a coisa ficava um pouco pior, existia pelo menos um certo reconhecimento. E no último governo sempre teve uma postura de negar, né? Então nunca tinha uma resposta adequada de reconhecer, nunca teve uma tentativa de reconstruir a situação, era sempre de negar as denúncias, negar aquelas coisas. Então isso foi contribuindo para acelerar esse processo de degradação de uma maneira terrível. Perfeito. Rodrigo, e o garimpo? Onde que o garimpo, tudo que você tem pesquisado, entra nisso? Cláudio, primeiro, obrigado, né, pelo convite, fico muito feliz de participar, e obrigado também, Estevão, pela apresentação, que foi ótima. Acho que já dá uma visão bem legal da parte dos Yanomamis. Eu acho que seria legal a gente entender um pouco como que funciona Roraima, né, a sociedade roraimense, e é a menina dos olhos do presidente Bolsonaro, né, ele declarou isso várias vezes, né. Eu acho, a primeira coisa é o seguinte: eu comecei a estudar, na verdade, o problema do narcotráfico, e aí acabei caindo no garimpo. Porque quando eu saí de Boa Vista para fazer meu doutorado, isso foi em 2014, né? Eu saí de uma cidade, quando eu volto em 2019, é uma cidade completamente transformada, né? Por vários motivos, né? O garimpo, o retorno do garimpo com toda essa força é uma das coisas, mas também uma migração venezuelana muito forte. E, enfim, não se ouvia falar de Comando Vermelho, PCC, todas essas coisas em Boa Vista. Se ouvia falar de galerosos, né, que eram garotos que andavam e acabava para roubar um celular, te ameaçava com uma faca, ou coisa do tipo. Então, o panorama de Boa Vista mudou completamente entre 2014 e 2019, né? E é interessante que tem uma data que me parece bastante significativa, que é 2016, né? Que é quando eu já vi o pessoal da Utucara, que é a Associação dos Yanomamis, falando que é nesse período que eles começam a perceber também um maior número de garimpeiros, né? E é quando você tem o maior foco, quando explode de fato a questão da migração venezuelana também. E no ano seguinte, 2017, a gente vai ver, não sei se vocês lembram, dos massacres na penitenciária agrícola de Monte Cristo, né, a famosa PANC, que teve degolação e briga de facções, enfim. Então, 2016, 2017, eu acho que foi muito marcante, sem falar o cenário nacional, né, impeachment e coisa do tipo. Para entender essa questão do garimpo, tem que entender um pouco a sociedade roraimense, né? O garimpo é um projeto. A garimpagem na sociedade roraimense é um projeto dos militares, né? Então, desde a época dos territórios, lá para os anos 40, quando se demarca o território de Roraima, do Amapá, de Rondônia, alguns autores falam que esses territórios são doados, né? A Amazônia doado à aeronáutica, Rondônia ao exército e o Amapá à marinha, né? Que seria as forças que iam ali estruturar o território, vamos dizer, né?
E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir até Boa Vista, mas ela é toda planejada e na praça principal, né, que é o centro cívico, onde você tem o Palácio do Governo, em frente você tem a estátua de um garimpeiro, né, o monumento ao garimpeiro. Esse monumento foi criado nos anos 60, final já dos anos 60, por um dos governadores militares, né, foram vários, e é uma aposta mesmo no futuro da economia de Roraima, né? É uma economia que sempre teve muito vinculada ao gado, tradicionalmente, desde a colônia, etc., né, para atender, enfim, outras regiões, mas que, a partir de um dado momento, o garimpo passa a ser visto como alternativa econômica de fato para a região, né? Nesse momento, não estamos falando de garimpo ilegal, mas você já tem, desde o começo do século passado, né, tem registro desde de 1912, atividades de garimpo ali, ainda um garimpo local, feito tanto por indígenas quanto por pessoas que moravam ali na região, mas isso, como o Estevam colocou, você vai ter o grande boom do garimpo a partir dos anos 70 e principalmente a partir do final dos anos 80, né? Então, esse é um marco para a sociedade roraimense. Você tem um crescimento demográfico muito grande por conta do garimpo, por conta também das grandes obras, né? Tem que lembrar que a BR-174, enfim, você vai ter um monte de estradas que vão sendo construídas, inclusive, que vai impactar diretamente na terra indígena Yanomami, já nesse período, né? Sem falar as várias outras etnias, né? A gente está falando dos Yanomamis, mas Roraima tem uma série de etnias das mais variadas, enfim, esse é um contexto um pouco geral. Então, o garimpo não só é um projeto econômico, como atrai pessoas, né, que estão saindo de outras regiões, como Serra Pelada, etc., mas a própria condição de fronteira também dá um contexto para o garimpo, né? Então, quando você tem um fechamento em 92, que depois da Rio 92, Collor, você vai ter lá a explosão das pistas do garimpo, né? Esses garimpeiros, eles transitam, eles vão para a Venezuela ou vão para a Guiana, né? Agora tem muitos garimpeiros que estão indo para o Suriname ou vão para Itaituba, no sul do Pará. Enfim, os garimpeiros, eles se movem de acordo com as condições em que vão sendo criadas ali, ou que eles encontram nas regiões, né? Então, nesse retorno das atividades do garimpo, a gente lida com muitas hipóteses, né? Porque é muito difícil, são estudos muito difíceis a gente ter dados concretos, enfim, né? Principalmente quando mistura a questão do narcotráfico. Mas uma das hipóteses é que a própria crise venezuelana traz parte do contingente de brasileiros que estavam na Venezuela explorando o garimpo de volta para os garimpos de Roraima, né? Então, para quem não consegue visualizar no mapa, a terra indígena Yanomami, ela vai da fronteira com a Venezuela, na verdade tem uma parte lá para o lado da Venezuela também, mas no Brasil é da fronteira, atravessa todo o estado de Roraima e pega uma parte do Amazonas, né? Então, essa fronteira com a Venezuela, ela é muito relevante para essas dinâmicas de garimpo nessa região, e inclusive para o problema do tráfico de drogas, que também é muito importante de ser referido, né? Principalmente porque você tem na sociedade roraimense uma certa naturalização do garimpo. A população não vê isso como um crime, né? Você naturaliza essa atividade. E é bom que se diga que quando a gente fala de garimpeiro, não é uma figura única, é um complexo social bastante diverso, né? Você tem desde pessoas, esses garimpeiros que eles chamam os garimpeiros bravos, que são os novos, né? E os mansos, que são os que já são garimpeiros antigos, né? Esses garimpeiros mansos que já rodaram Venezuela, Guiana, outras regiões da Amazônia, enfim, eles têm um conhecimento do território muito, muito grande, né? E você tem esses garimpeiros de momento, de situação, né? A gente viu isso crescer muito, por exemplo, durante a pandemia, né? Eu tive alunos que falaram, professor, vou ter que parar e ir para o garimpo porque eu estou passando fome, né? Então, é isso, o garimpeiro... Uma alternativa de trabalho imediata para muita gente. Para muita gente. Ou aquele garimpeiro, aquele rapaz que fala, vou tirar uma moto, vou entrar no garimpo para tirar uma moto,
né, para sair com o dinheiro de comprar uma moto, coisa do tipo. Então, quando a gente fala de garimpeiro, a gente está falando dos meus alunos, dos pais, não todos, obviamente, mas de familiares, de amigos, de pessoas do nosso convívio cotidiano em Boa Vista. Né? Isso você vai encontrar. E aí, óbvio, né? Você tem essas pessoas que vão trabalhar diretamente na produção, ali nos barrancos, né? Nos chamados pares de máquina, onde, eu não sei se as pessoas têm claro como que funciona o garimpo. Tem vários tipos de garimpo, mas eu vou falar do que seria o garimpo mais, um modelo mais simples de garimpo, mais comum, que eu acho que já dá para ter uma noção. Então, você tem garimpos de balsa, moinhos, tem vários tipos, mas o mais comum são garimpos de ouro e de cassiterita, mas vamos focar no ouro, que é mais fácil, com duas máquinas, dois motores de 4 cilindros, 6 cilindros, enfim. Um motor puxa água para você derrubar um barranco, né? Esse barranco é limpo, é feita uma prospecção antes para ver se tem ouro ou não, enfim. Só para entender, você joga um jato d'água e dissolve a terra. Exatamente. Você vai jogar um jato d'água e quem vai manusear esse jato geralmente é uma pessoa um pouco mais experiente, é chamado jateiro. Né? A pressão é muito grande, então se essa pessoa deixar isso soltar, essa mangueira pode matar ela, os companheiros ali. Né? Então é muito comum mortes desse tipo. Você tem um outro que geralmente é uma pessoa mais nova ali, que vai ser o raizeiro, né? O cara que vai ficar tirando pedras e raízes, porque essa água que cai do barranco, ela tem que ser sugada pelo outro motor, né? E aí você tem uma terceira figura, que é o maraqueiro, que controla uma maraca, que é uma espécie de grade, para evitar que entre essas sujeiras, e aí vai para vai para as esteiras, né? Que são tapetes, onde vai ficando ouro, depois eles vão jogar ali, na hora de apurar, mercúrio, e esse mercúrio vai ser, enfim, vai ajudar a tirar o ouro, e depois vai ser queimado, né? Então, assim, já dá para ter uma ideia do impacto ecológico disso, que não é pequeno, né? Esses barrancos vão sendo destruídos, vão sendo totalmente comidos, e com isso árvores vão caindo, e etc., vão se formando essas crateras enormes. Óbvio, o que a gente tem visto ultimamente são máquinas muito pesadas dentro desse garimpo. Né? Além dessas máquinas que eles tentam enquadrar como artesanal, né? Você tem tratores, né? Enfim, outro maquinário, o que torna tudo ainda mais complicado. Né? Então, só nessa descrição que eu fiz, geralmente trabalha de 6 a 8 pessoas, né? Então, você tem esses trabalhadores direto, esses garimpos geralmente 24 horas, né? Então, o barulho da máquina, imagina para os indígenas que estão por ali, você ter o barulho da máquina constante, né? Dia e noite, sem parar, várias máquinas, vários motores a diesel funcionando. E você tem, geralmente, uma cozinheira, e você tem, enfim, gerente, tem uma organização. Mas além dessa parte, que são os trabalhadores direto ali do garimpo, tem toda uma outra rede de comerciantes, né? Você tem pilotos de avião, que aí já vai entrando na elite do garimpo, né? Há políticos envolvidos, há funcionários públicos, é muito improvável que entre essa quantidade de pessoas, esse tipo de maquinário, sem se dar conta, né? sem que haja que a segurança pública, que vários órgãos não percebam isso. Né? Então, isso precisa de uma certa conivência, ou enfim, não é uma coisa simples. Você tem situações em Boa Vista, de repente você vê um helicóptero levantando uma retroescavadeira, né? E indo para a região de garimpo, isso é uma loucura. Né? E quando você vai nessas regiões, você tem uma movimentação muito grande de pequenas aeronaves. Né? No auge da produção garimpeira de 88, 89, né? 89 eles chegam a tirar 8 toneladas de ouro, tem um cálculo, né, de ouro desses garimpos de Roraima, da mesma região. E se diz que o aeroporto de Roraima era o segundo ou primeiro mais movimentado do país. Né? Então, isso não e quando a gente está falando de extração de cassiterita, que está tendo muita, a gente está falando de toneladas de materiais. Né? Você não tira toneladas de materiais de uma maneira assim,
sem que ninguém veja, né? Acho que a cassiterita é menos conhecida das pessoas, né? Você sabe para que ela é usada? Se eu não me engano, a cassiterita ela é usada para fazer, dentre outras coisas, estanho, né? Ah, tá bom. E aí, só para você ter uma comparação, o ouro, a grama do ouro oscilam, mas então, falam em 200, de 220 a 280 reais a grama do ouro, né? Isso vai variar de lugar para lugar e da qualidade do ouro também que eles tiram. A cassiterita está entre 50 e 70 reais o quilo, né? Então, é bem diferente as proporções que você vai lidar com esse material, né? E, além disso, eu acho que tem uma coisa que é muito importante para entender o garimpo em Roraima, é que o garimpo em Roraima, a logística é fundamental. Não é simples entrar na terra indígena Yanomami, né? Enfim, quando você está no período de cheia, no período de chuvas, dá para entrar por barco, né? Mesmo assim, enfim, dá para entrar por barco. Mas, no geral, você faz isso com voos, né? E aí você vai ter esses modelos de negócio do garimpo. Você tem esse modelo por pistas, você tem pistas famosas, né? Onde geralmente você tem uma currutela próxima a essa pista. A currutela seria o centro social do garimpo, onde você tem o cabaré, onde você tem a venda de produtos, a internet, a venda de drogas, enfim, seria essa parte mais social que aí os garimpeiros, onde eles vão ali buscar o material que eles precisam ou se divertir, né? Geralmente é por onde eles entram também. Então, essa é um pouco a De certa lógica maneira, da um coisa. núcleo urbano, né? Pelo que você está falando. Urbano é difícil Quase de isso, dizer. né? São barracos, né? São barracos mais Ah, ou menos estruturados. Eles são exímios construtores, assim. Você tem os garimpeiros manejam muito bem serra elétrica, pegam madeira e constroem suas estruturas ali, vivem basicamente em cabanas ali na selva mesmo, na mata, né? E isso, você tem esse pessoal entrando e saindo o tempo todo do garimpo, né? Essas pessoas entram, ficam 3 meses, saem, fica às vezes semanas, um mês, 2 meses, e volta para o garimpo. Garimpeiro, mesmo, ele está indo e voltando o tempo todo, e aí, óbvio, você tem essas outras pessoas que entram e saem para tentar sorte, ou porque alguém chamou, ou simplesmente vai fazer comércio ali no garimpo, que é também um ramo lucrativo aí do garimpo. Você entrar simplesmente levando diesel, cigarro, mantimentos para vender e voltar, né? Então, é bastante complexa essa situação, né? E aí, o que eu dizia além desse pessoal que trabalha mais diretamente no garimpo, as prostitutas, a cozinheira, o raizeiro, enfim, você tem os empresários, os microempresários e empresárias, tem mulheres também que investem no garimpo, que vão colocar as máquinas, né? São investimentos que variam, uma pessoa que tem pouco dinheiro vai um investimento de 30 mil reais a 100 mil, 150 mil reais para colocar um par de máquinas desse, né? E a pessoa pode perder tudo, né? Dependendo de como isso ocorra. Você tem aí esses pilotos, né? Que são pessoas que é mais difícil você ter o convívio delas na cidade, né? São pessoas mais de difícil acesso, vamos dizer assim. Agora, todas as outras funções você encontra no dia a dia da cidade. Isso torna tudo muito difícil, tudo muito complexo de se lidar. Politicamente é muito complicado, né? Porque é isso, tem um alinhamento, tem essa relação com as Forças Armadas, que eu digo que é histórica, né? Eu acho que não é à toa essa coisa do Bolsonaro falar que gostava de andar com uma bateia, de dar suas bateiadas. Isso está dentro do imaginário das Forças Armadas, né? Envolve selva, aventura, envolve, né, fronteira, tudo que faz parte de uma, inclusive do lazer deles, né? Mas também das possibilidades enfim, de atuação ali naquela região, né? Então, esse é o contexto. Em cima disso, você tem algo que é totalmente novo nessa quarta onda, né, de garimpo em Roraima, que é o narcotráfico, né? Que é algo que, a princípio, mas algumas pessoas começam a relatar a presença do narcotráfico, e aí, eu acho que em 2001, se eu não me engano, você tem aquele ataque que ficou famoso, e
foi uma resposta à Polícia Federal, não é um padrão de garimpeiro fazer isso, né? E acabou ali na região do Palimiú. E quando você vê o calibre das armas, você vê que aquilo ali já não é. E aí os áudios, né? Você começa a ter áudio de falar, olha, a facção vai descer e coisa do tipo. Então você começa a ter um relato muito comum dessas organizações, Comando Vermelho, PCC, envolvido com o garimpo, né? E aí muda muito a configuração do que é o garimpo. Inclusive para essa naturalização de dizer, não, vai, é uma atividade que sempre foi feita, meu avô fazia, né? E aí, óbvio, junto dessa naturalização, você tem também um discurso que foi construído, e também foi construído pelos militares, né? Eu acho que o mais clichê, o que mostra isso de maneira muito clara, é o tal da farsa Yanomami, né? Que é um Isso, eu ia livro perguntar escrito... desse livro mesmo para vocês dois, por sinal. Né? Porque esse É, livro ele, andou muito comentado, né, nesses dias da Biblioteca do Exército, tal, que suporia que os Yanomami seriam um povo, digamos, quase um pouco como os países ali do Oriente Médio e da África, né? Que não existiam como países, aí foram lá os colonizadores europeus e inventaram esses países. E esse livro defende a ideia de que não havia um povo Yanomami. Teria sido uma invenção de antropólogos e da Andrujar, né, particularmente, né? Ele fala isso no livro. Mas que me parece uma teoria o tanto quanto maluca, né? na verdade, é uma teoria que ela é muito comum da leitura do desenvolvimento da Amazônia dos militares, né? De que a Amazônia é uma leitura que é recorrente. É um espaço vazio, os índios são preguiçosos ou não trabalham, vivem em uma situação primitiva, e aí você vai civilizar esses índios, vai levar, enfim, né? É interessante porque é escrito por um coronel que vive em Roraima, conhece ali, né, Roraima. O prefácio é do general Meramato, foi um dos grandes estrategistas da geopolítica da Amazônia, junto com Golbery, né? E traz essa ideia que vai ser uma ideia muito marcante e que vai ser um discurso que permanece, né? A primeira resposta que eu vi, eu estou de férias, né? Então eu estou evitando ver tanta coisa, mas não tem jeito, né? O Brasil obriga a gente a ficar de olho mesmo nas férias. Mas a primeira resposta que eu vi do próprio Bolsonaro é que isso é invenção da esquerda e coisas do tipo, Isso. né? E esse livro traz, na essência o livro traz isso, traz elementos muito comuns do discurso do globalismo internacionalista, né? Que é isso, de falar, olha, isso é um interesse internacional, né? Isso vem de longe, tem um historiador, que é o Arthur Reis, que aliás foi governador biônico na época da ditadura, mas é um historiador bastante respeitado, que tem esse tema, né? A cobiça internacional, a Amazônia e a cobiça internacional. Então, essa ideia de que a Amazônia é um espaço riquíssimo, que o Brasil poderia se transformar numa grande nação muito rica, e que isso não ocorre por causa do interesse internacional, aliado com os comunistas das ONGs, que impedem, que estão ali tirando deles de dentro do garimpo. Eles estão, na verdade, querendo roubar todas essas riquezas que estão ali naquela região, que, por sinal, é muito rica mesmo, tem mapas de mineração da região, que é muito rica. Então, esse o imaginário, vamos dizer assim, que você vai ver nas ruas de Roraima, né? Então, entre os garimpeiros. Né? Então, é sempre um complô dessas ONGs ou dessas igrejas que vêm de outros países e que estão ali com os interesses externos e que querem tomar a soberania nacional. Né? E isso é uma construção, de novo, né, do Exército. Né? Porque, em grande medida, o projeto de desenvolvimento da Amazônia que a gente tem, que herdou da ditadura e do Exército. Né? Então, essa é a dificuldade do tema, de lidar com esse tema em Roraima. Né? Não é uma coisa nada simples. E isso explica um pouco porque Roraima é a menina dos olhos de Bolsonaro. Né? Lembrando que isso é Calha Norte, então é também uma área em que, durante a ditadura, meio que não conseguiu se realizar completamente, então teria que ser finalizado esse processo. Né? Vale lembrar só mais um detalhe, para complicar ainda toda essa brincadeira. Você tem um processo de ampliação do agronegócio em Roraima agora, muito destacadamente da soja. Né? Roraima, a gente está acima da linha do Equador, a gente está no hemisfério norte mesmo,
E aí a safra da soja lá em Roraima, é na contra-safra do Mato Grosso. Então, isso é interessante em termos. E isso gera uma série de projetos também do agronegócio para aquela região. Então, uma das coisas que me preocupou muito durante essa pesquisa é como esses vários elementos vão ganhando uma certa sinergia entre eles, uma certa afinidade eletiva, né, entre essas coisas, né? Porque o narcotráfico se apropria da logística do garimpo, mas não é só logística que o garimpo tem. O garimpo tem uma rede política, o garimpo tem uma rede empresarial na cidade, contato com os poderes, etc., né? E, ao mesmo tempo, o E tem o próprio investimento... negócio, né? Porque talvez para essas grandes facções, comercializar ouro não deve ser desinteressante, né? Imagino. Não, pelo contrário. Não é uma coisa nova, nada disso. Olha, nós temos um professor, professor Jaci, da História, lá em Roraima, me mandou um documento esses dias, que era um documento oficial, se eu não me engano, da BIM, nos anos 90, falando, olha, o garimpo gera um problema sério de saúde indígena e de tráfico de drogas internacional. Isso em 1990. Essa bola foi cantada lá atrás, quando foi fechado o garimpo da primeira vez. Então se sabe o que isso causa. A questão é que agora o tráfico de drogas não é mais indivíduos que se articulam independentemente para fazer, né? Tem grandes operadores do tráfico de drogas internacional, você tem agora essas facções. E aí elas se apropriam do garimpo e vão dando narcogarimpo mesmo, que vai nascendo. É uma outra figura, né? Porque aí você tem vários relatos, desde que eles atuam na segurança, né? Então na gíria dos garimpeiros, quando você acha muito ouro, você vai bamburrar, e se você bamburrar, você corre o risco de ser assassinado, roubado, etc. Então você Bamburrar, o que quer contrata... dizer exatamente, só para entender a gíria? Bamburrar é bater num veio de ouro. Você bateu num Ah, veio de ouro e aí conseguiu muito ouro, então você tá rico, fez a porque você vida. Só que talvez ele tenha bamburrou. feito a morte também. Pois é, então a primeira coisa que se faz é contratar segurança, né? Então esses seguranças para os garimpeiros, os empresários do garimpo, né? Eles há relatos, né, que a gente tende a entender que esses grupos estão atuando como segurança. Mas também há relatos de que eles estão investindo o dinheiro da droga dentro do próprio garimpo, né? E com isso, óbvio, você usa essa logística para levar ouro, porque Boa Vista não é possível você legalizar o ouro por Boa Vista. Então, qual é o caminho do ouro? Que já é um outro tema que é super complexo. Mas você pode pegar um avião e levar de Boa Vista para o Pará, e por lá falar que tirou de alguma mina regulamentada, né? E esses aviões que podem estar voando, aviões e helicópteros, né, entre Boa Vista, Venezuela, etc., também pode estar levando droga, né? Eu tenho relatos de agentes da Força de Segurança lá de Boa Vista, fala que essa droga que está entrando por lá, pela fronteira ali da Venezuela, está chegando em São Paulo, né? Então, assim, ela está entrando para o mercado nacional e assim, também histórico que ali a Rota Norte é uma rota para o mercado internacional de drogas. Então, veja, tudo isso vai tornando a coisa muito complexa, né? Muito difícil de desarmar essa bomba. Agora, Estevão, uma questão em cima disso que o Rodrigo trouxe aqui, né? Parece que a gente está falando de um Estado cuja economia é alicerçada sobre o garimpo. O Estado foi criado em cima disso. Como é que você soluciona um problema desse, evitando tudo isso que a gente está vendo, né, o efeito que tem sobre a população indígena, mas não só, né? Pelo jeito, o efeito é muito mais amplo até do que isso, embora esse seja talvez o mais dramático nesse momento. Como é que a gente consegue sair desse impasse, né? Porque Bom, o que vai se talvez o fazer para Rodrigo ativar a tenha até economia, mais né? elementos para dizer sobre isso, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante pontuar é que, primeiro, a economia não é alicerçada nisso, né? A economia ela depende principalmente de serviços e Em Roraima, você o está pessoal falando. fala que é a economia do contra-cheque, né? Então é muito recurso do governo federal que vai para o funcionarismo público e tal, e essa coisa dos serviços. A questão do agronegócio vem ganhando alguma projeção, mas também ainda não consegue competir com essa
com o setor do serviço, como é no Brasil de modo geral também, né? E todo esse recurso que é extraído ilegalmente, ele não é arrecadado, justamente porque ele é ilegal. Então, o Estado não fica com esse recurso. Normalmente, há relatos de que isso, na verdade, pode fugir tanto pela fronteira internacional, mas também que vai para outros estados, né, para outras cidades. Então, quem, de certa forma, beneficia isso não são necessariamente as pessoas dali, e quem, de alguma maneira, se beneficia é um ou outro, um grupo menor. E, de certa maneira, quando você analisa o índice de progresso social dos municípios com ocorrência de garimpo, ou até o índice de desenvolvimento, você vê que é baixíssimo. Então, do ponto de vista não indígena, também, o garimpo não é um projeto de desenvolvimento viável, não é uma coisa que realmente faça sentido. Então, na verdade, a verdade é que existe uma espécie de manipulação de uma narrativa pró-atividade, mas que não é uma coisa que se verifica como uma coisa benéfica para a população. Até porque a população, apesar de não estar exposta a esse mesmo grau de vulnerabilidade, ela, de certa forma, ela também sofre esse mal, né? Então, por exemplo, o que o Rodrigo estava chamando a atenção é de, com certeza, o caso de mortes violentas, o índice, a criminalidade aumenta também nas áreas urbanas relacionado a essa coisa. Também tem importação de malária para áreas urbanas, tem a questão da contaminação do mercúrio. Então, tem estudos, por exemplo, da Fiocruz, que mostram já que os peixes vendidos nas feiras urbanas de Boa Vista estão com altos índices de contaminação de mercúrio. Infelizmente, os dados do DataSUS não permitem com que a gente verifique de uma maneira robusta essa correlação, por exemplo, entre esse aumento da contaminação e o aumento de crianças com má formação, por exemplo, com problemas de desenvolvimento. Mas é muito provável de que isso esteja acontecendo, né? Então, essa população sofre com as consequências disso, e eu acho que então seria importante, de alguma maneira, uma política de educação mesmo, uma campanha para entender o que significa isso, né? Porque da mesma forma que, né, como o Rodrigo colocou de uma maneira muito interessante, foi feita uma espécie de campanha para tentar criar essa ideia de que isso poderia ser uma proposta de desenvolvimento para o Estado, é preciso uma campanha também que mostre quais são os custos que a sociedade está absorvendo ao aceitar uma situação dessa, né? Então, eu imagino e aí só para concluir, eu acho que a solução então passa também por você identificar esses grupos, como o Rodrigo fez, né, e ver quais são as necessidades de cada um. Tem, obviamente, pessoas que têm uma relação histórica com aquilo ali, que vão migrar para uma outra região, né, que já tem essa mobilidade assim na coisa, que dificilmente uma política pública pode ser direcionada para fixar elas numa outra atividade. Mas tem uma parte que pode ser apoiada de outra maneira. Então, se você, por exemplo, criasse um mecanismo que as pessoas pudessem receber apoio para tirar os documentos e para receber os auxílios, né, os programas de transferência, ter acesso aos programas de transferência do Estado, você criar, também tem uma população flutuante muito grande, que é desse pequeno serviço em torno, como o Rodrigo colocou, né, que você talvez poderia pensar para essas pessoas serviço de microcrédito, porque como teve também nos anos 90 esse processo de neutralização do garimpo, muitas pessoas abriram pequenos negócios, viraram taxistas, né, abriram outras coisas. Então, você, com uma economia um pouco mais dinâmica e pensando que é um grupo, de certa forma, tem uma parte dele que é um grupo mais vulnerável, você pode pensar em políticas de integrar essas pessoas na economia formal também, né? Então, eu acho que esse é um esforço que seria importante para você também contornar um pouco os efeitos negativos, por exemplo, de
de um processo de proteção ali daquele território. Mas, sem dúvida, os custos são muito maiores do que os benefícios, né? Então, eu acho que a própria sociedade precisa compreender isso e ver como que ela está. Tem até uma história, né, de um rapaz que ele vendia castanha de caju cozida, né, a castanha de caju torrada, Tostada, né? mas que para poder torrar a castanha de caju, ele tirava a lenha do próprio cajueiro. Então é mais ou menos essa a circunstância, assim, né? Então o que que adianta o cara estar tirando uma moto, mas depois vai ter que vender a moto para pagar um tratamento para o filho dele que está com problema de desenvolvimento, de atenção na escola e tal, ou outras coisas ainda piores, né? Por causa do Então, mercúrio, você está assim, falando. exatamente, por causa da contaminação do mercúrio, ou então a própria debilidade da própria saúde dele. E aí, agora, né, aproveitando então para poder colocar um outro ponto, o MPF, junto com uma equipe de economistas, fez uma espécie de estimativa do custo dessa extração, né? E é absurdo assim quando você vê o que significa a extração uma grama, 1 quilo de ouro, e o que isso representa de custos sociais, né? Principalmente os impactos na saúde, por exemplo, da população. Então, essa destruição na área Yanomami, por exemplo, é uma coisa que já chega à cifra de bilhões em termos de prejuízos para a sociedade também. Então, os Yanomami estão passando fome e as pessoas também estão sendo não só contaminadas, mas também estão absorvendo esse custo todo dessa atividade que poucas pessoas efetivamente enriquecem com ela, né? Eu, Agora, oi, Rodrigo, pode ir lá, vai lá. não, eu ia só pontuar que eu acho que é fundamental a fala do Estevão, né? Uma coisa é o projeto que os militares constroem para a Amazônia e para a região de Roraima, e o discurso que se tem, né? Porque o discurso hoje de se fechar o garimpo, Roraima quebra. E de fato, quando você vai ver os dados, é exatamente isso que o Estevão colocou, né? Então, isso é um discurso muito propagado pelos empresários do garimpo, pelas pessoas que têm interesse direto no garimpo, E as né? pessoas em Roraima acreditam nisso? Muita gente acredita nisso. Muita gente acredita nisso, né? Que Roraima e que a terra indígena, como você tem, se eu não me engano, 50% ou mais do território de Roraima é demarcado por terras indígenas, né? E você já tem, deve lembrar da época da demarcação da Raposa Serra do Sol, onde os arrozeiros saíram, esses arrozeiros que estão virando, trabalhando com soja. Não é nada improvável que parte deles também tenham investimento em garimpo, coisa do tipo, né? Eu não tenho nenhum dado nesse sentido, mas não seria improvável que algo desse tipo acontecesse. Então, a economia de Roraima ela depende basicamente de servidor público e serviço, né? E aí o garimpo, só que na prática, no dia a dia dessas pessoas, o garimpo resolve o imediato, né? Então, esse trabalho de construção, né, não é um trabalho simples, porque na prática eu vou ficar 3 meses em Boa Vista, vou, no melhor dos casos, ter um salário mínimo, entrando no garimpo, eu posso sair com 50 mil, posso sair de bolso vazio também, né? Mas posso sair com o dinheiro que eu queria para tal da moto. E aí, em termos de propostas, eu acho que é o mesmo caminho do que os militares fizeram. Nós temos que ter um projeto novo para essa região, um projeto moderno que atenda, né, os padrões que nós consideramos adequados, né, para a vida, né, na região. E tem que olhar para esse pessoal, né? Porque assim, a grande maioria ali é muita gente vulnerável mesmo, né? Em alguns casos até tem casos de indígenas cooptados ou indígenas de outras etnias, etc., que participam. Então, óbvio, não estou querendo aqui estigmatizar nem indígena nem venezuelano, que também está nesse contexto, mas a gente tem que olhar, tem que dar alternativas, e aí tem que ser criado não só essa educação, que eu acho fundamental, né, explicando esse tipo de correlação entre, olha, não vai adiantar nada, você vai tirar sua moto agora e seu filho vai ter, sei lá, problemas sérios de saúde por causa do mercúrio, né? Mas também tem que ter um projeto econômico ali para a região, né? O que não é simples. É uma região, só para... ela tem um quê de... talvez seja a região menos integrada ao restante do Brasil hoje.
né? Se você pensar em termos do transporte ou da Roraima, você está energia elétrica, falando. Roraima, ou da energia elétrica, por exemplo, que a gente não está ligado ainda ao sistema nacional, eu acho que é o único estado, né, que tem essa situação. Então tem que ser pensado, óbvio, para toda a Amazônia, isso não é um problema só de Roraima, né? Eu acho que a questão Yanomami, ela explicita a crueldade que isso pode chegar num limite, né? Mas isso é uma coisa que é constante em toda a Amazônia, não é só em Roraima. Eu perguntei essa questão, né, para vocês dois da economia, né, porque o presidente Lula, depois dessa visita, falou: olha, eu vou acabar com o garimpo em Roraima. Aí eu fiquei pensando, tá bom, mas pelo que vocês apontaram de tanta gente envolvida nisso, até a ideia, pelo menos, né, de que o Estado se construiu a partir daí, e que aí, consequentemente, ele depende disso, né, como é que você implementa, né, uma política dessas, sem sinalizar muito claramente que você tem um outro projeto viável, claro, não, talvez não como vocês estão pondo para a economia em geral, mas para essa parcela da população ali que se dedica, né, a essa atividade econômica. Sobretudo se ela propicia esse tipo de ganho de curto prazo, né? Parece uma certa transferindo para outro lugar, um pouco a ideia do Uber, né? O indivíduo está precisando de dinheiro urgente, ele, enfim, pega o carro, aluga um carro, vai lá e se mete a trabalhar 14 horas por dia para ver se compensa um pouco da falta de recursos que ele consegue tirar de outro lugar, né? Dadas as devidas proporções, é como se o garimpo fosse isso. Vou lá, vai que eu carrego um monte de ouro e trago uma mala de dinheiro. Uma observação: o pessoal do Uber está trabalhando com garimpo, está Eu transportando acredito. pessoas e caceterita, inclusive, no Sim, garimpo. acredito mesmo. Né? Agora, Estevão, uma pergunta ainda, voltando um pouco para a questão dos Yanomami, né? No caso deles, né, que solução a gente consegue encontrar para superar esse problema visto agora? É só robustecer de novo o programa de saúde? É só expulsar o garimpo? Ou tem mais questões aí envolvidas que também requerem ação do Estado e que foram deixadas de lado? Não, você tem que ter um processo que tem que ser pensado de curto, médio e longo prazo, né? Então, no curto prazo, você tem que ter uma força-tarefa médica para poder ir nas regiões mais fragilizadas e estancar a situação mais grave ali. Da mesma forma que precisa ter um apoio, um plano de segurança alimentar para as comunidades que estão nesse processo até que elas se recuperem e tal. Junto desse processo, você tem que repensar, reestruturar, né, o sistema de atendimento, né, conseguir recrutar uma equipe profissional que possa dar esse atendimento com maior regularidade, recuperar postos de saúde que foram fechados, né, melhorar a infraestrutura desses postos, ampliar pistas de pouso em algumas áreas que perderam sua funcionalidade para que você também reduza o custo para você transportar insumo, transportar pessoal. Obviamente tem que ter uma política de proteção do território, porque essa invasão é uma das causas desse processo, então você precisa estabelecer uma política de proteção que tanto retire as pessoas que estão ilegalmente, quanto também crie as condições para que elas não retornem, né, para o território. É, e, e aí, depois, com esse processo, ir reestruturando um pouco o atendimento à saúde para garantir um atendimento de qualidade e tal. E entender que isso é um processo longo também, né? Porque, como mostra também as consequências, por exemplo, da primeira corrida do ouro, do ponto de vista epidemiológico e na estrutura da saúde desse grupo, elas permaneceram durante muito tempo. Então, mesmo mães que estão com um processo de desnutrição severa, isso passa para o filho que tem um problema depois também para poder ganhar peso e se desenvolver plenamente e tal. Então, as crianças precisam de um acompanhamento. Da mesma maneira, as pessoas que estão expostas a essa quantidade de mercúrio
maior, elas precisam ter um acompanhamento médico especializado também, que é uma coisa mais de longo prazo, para poder dar apoio. E aí, à medida que você vai estabelecendo dando estabilidade para o território, e aí você precisa de chegar com o Estado também ali, estar mais presente. Então, né, retomar as escolas que foram abandonadas, é, aproveitar as políticas públicas que poderiam estar no território que não estão, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos para merenda escolar dos próprios produtores indígenas, que pode ser uma fonte de renda também para eles, para ter acesso a ferramentas que são importantes no seu sistema produtivo também. Então, pensar uma maneira de, depois que você estabiliza a situação, fazer com que essa população também tenha acesso a políticas públicas, que o Estado possa estar presente ali de uma maneira adequada também no território e garantir o mínimo, né? Porque a questão que para mim é fundamental é que aquilo que os Yanomami estão solicitando é o mínimo. Eles estão pedindo um mínimo de dignidade. Então, não é uma negociação, não pode ser uma negociação, porque o que eles estão exigindo é o básico que todo cidadão brasileiro É a deveria ter, sobrevivência, né? entendeu? Exatamente. Então, eu acho que tem que ser pensado essa coisa nesse ponto, mas focado nesse resolver a situação da saúde primeiro, um plano de proteção permanente, e aí depois também entrar com essas outras coisas para garantir cidadania também para o povo. A questão da segurança me parece talvez uma das mais difíceis, né, de resolver. Estou pensando pela seguinte razão, né? Se boa parte do ideário que propicia esse tipo de ocupação do território em Roraima agora vem dos militares, a gente está numa área fronteiriça, onde imagina que os militares deveriam ter um papel fundamental justamente para prover a segurança ali. Deve ser curioso, né? Você convencer a hierarquia do Exército, por exemplo, de que precisa ir para lá combater a entrada de garimpeiro e não facilitar a entrada de garimpeiro. Não, E mas foi o que isso eles não. fizeram nesse último governo, Pois é, inclusive, mas né? aí a questão é o seguinte: a lei diz Sim, que eu sei, eu isso é concordo. proibido. Então, eu Claro, acho que não necessariamente é uma questão difícil, né, de tratar, sim, porque é simplesmente cumprir a lei. O que claro. eu acho que, na verdade, a gente também tem que. Talvez a gente passou por um período de desestabilização tão grande que coisas básicas assim a gente começa a entender como se fossem questões que a gente tivesse que ter um esforço né, de coisa. Não, é minimamente garantir que a lei seja cumprida, né? Sim. E você ter um zoneamento das coisas. Essa área tem uma outra destinação que não é essa destinação para isso, entendeu? Você pode desenvolver outras atividades econômicas em outras áreas e tal, e eles têm que cumprir a lei, eles não têm que ser convencidos de nada, né? Claro. Não, eu concordo. É que a Mas, gente saiu de um governo que tinha um predomínio militar, cuja agenda era exatamente não cumprir a lei, para dar seguimento a um projeto que é um projeto, vamos dizer, muito antigo, né, dos próprios militares, e que vai de encontro, né, com aquilo que a própria legislação exige. O meu ponto aí é justamente o paradoxo que você tem aí, né? Você tinha gente que devia trabalhar numa direção trabalhando no sentido oposto, que, aliás, entre nós é o que a gente mais teve no governo passado, né? Quase todas as áreas você tinha gente numa área fazendo o oposto do que a missão daquela área requer, né? Foi assim na cultura, foi assim no meio ambiente, foi assim na política, por exemplo, na Fundação Palmares, e a gente viu isso em tudo, na FUNAI, né? Em todo lugar a gente viu isso. Me parece que no caso das Forças Armadas foi isso de novo, né? É difícil imaginar realmente não implementar isso, fazer cumprir a lei, né? Mas como esse é um processo, digamos, que vai esbarrar numa resistência corporativa de fato, né? Esse é o ponto. Não estou tanto preocupado com a questão de direito, essa acho que é óbvia, mas na questão de fato, né? Você vai ter dificuldades, como a gente está vendo agora, até nos episódios aí do golpismo, né? De convencer os militares a ocuparem o seu lugar e não outros lugares, né? E esse é o é, paradoxo. Cláudio, vale lembrar que assim, já foi fechado o garimpo uma vez, né? E isso está No muito começo dos na anos memória, 90, né? na época ali de 92 e tal. Já foi fechado, é a mesma época em que é criado a terra indígena, e isso está muito na memória dos garimpeiros. Então, assim, desde a posse do Lula, que ele anuncia que vai fechar os garimpos,
isso se torna um tema entre os garimpeiros. E isso é algo que me preocupa bastante, né? A reação, nem tanto do Exército, porque o Exército faz, enfim, Cumpre eu ordem. acredito que vai cumprir as ordens, enfim, né? Vai fazer o que tem que ser feito, mas dentre os garimpeiros existem conversas de falar, ó, se vier fechar de novo, nós vamos matar geral, assim como retaliação, Matar né? geral significa quem? Matar o quem? Os índios? Quem tiver lá na frente, servidor indígena, etc. Isso foi falado em conversas entre garimpeiros, eu já ouvi mais de uma vez, né? E assim, falando sério, falando não, vai entrar porque na época do Collor, isso e aquilo, teve toda aquela pirotecnia, explosão de pista e tudo mais, né? E eles falam isso. Então, isso me preocupa muito, né? No sentido de que possa haver por parte dos próprios garimpeiros, né? Algum tipo de reação. Obviamente que isso é de uma parte dos garimpeiros, parte simplesmente se retira e vai para outro lugar. Agora, o que eu achei muito interessante é que desde o ano passado, né, quando você tem a finalização das eleições, aí se anuncia que você teve uma intensificação do garimpo, né? O que poderia pensar que o garimpo, o pessoal ia sair, mas não, foi um pessoal que levou mais máquina, investiu mais, começou a ter mais movimentação em direção ao garimpo, né? Então, eu acho que essa é a parte mais complicada. É Tentando como ocupar o você não terreno para tem, evitar depois a reversão? é, Você acha que é nessa linha? como você entra agora, porque tem que entrar toda essa parte de medicamento, de estrutura, e está sendo montado, né? Já hospital de campanha e coisas do tipo, só que ao mesmo tempo você tem lá mais de 20 mil garimpeiros lá dentro, né? E facções criminosas e coisas do tipo. Então, esse processo entre levar essa estrutura, né, com todo esse povo lá dentro, né, e retirar esse povo lá de dentro, é que não tá, ainda não ficou muito claro para mim e me preocupa um pouco como vai ser feito, né? Eu acho que começar expondo essa questão dos Yanomamis é fundamental. Eu acho que até existe uma tendência mesmo entre os garimpeiros, a rejeitar essa questão do narcotráfico, porque aí toda essa sensação de que é uma coisa normal, que não é crime, etc., começa a desaparecer, porque o envolvimento. E tem garimpeiros que já começam a falar que tô saindo daqui, tô indo para outro lugar por causa do narcotráfico, ou tô deixando de garimpar, ou coisa do tipo. Então, vai ter que haver, eu não estou falando de uma negociação em relação a ceder ou não ceder os direitos básicos, como o Estevão colocou para os Yanomamis, mas vai ter que haver uma inteligência, né, para lidar com tudo isso aí, né? O pessoal que lida com esse tipo de coisa, que trabalha mesmo, costuma falar, não, teoricamente não é muito difícil fechar o garimpo, né? Teoricamente, você faz essas operações que são muito esporádicas, você coloca um correntão no rio, com pessoas ali vigiando, e faz entradas quase diárias durante 6 meses, não tem garimpeiro que resista, né? Isso algumas pessoas que trabalham há muito tempo nessas operações, justamente pela característica do garimpo de Roraima, que a logística é meio complexa, né? Não dá para chegar de estrada, simplesmente. É aquática, Então, né? teria que ser pelo rio ou pelo ar. E pelo rio só dá numa época do ano, basicamente, né? E pelo ar é o tempo todo, dependendo do clima, só com muita chuva os aviões não voam. Uhum. Mas, tirando isso, para os especialistas, isso resolveria. Agora, o conflito que isso pode causar, né? O pessoal fala muito em genocídio, né? Lembrar que o único caso de genocídio, se não me engano, é o único que tem de crime de genocídio no Brasil foi o massacre do Hashimu, que foi garimpeiros matando Yanomamis naquela área, né? Por Em vingança, Roraima. Perdão? Em Roraima, não, em outro estado, né? Não, não, em Roraima, Em Roraima? na terra indígena Yanomami. Na Exatamente verdade, nesse foram território garimpeiros brasileiros no solo venezuelano, né? Porque venezuelano. estava Isso. Cruzaram a fronteira. estava bem na fronteira ali. Sim, sim, Mas exatamente. era como se fosse em Roraima, porque era o pessoal que estava saindo de Roraima, digamos assim, né? Mas, Que pô, tinha como gerou um base problema, Roraima. inclusive, transfronteiriço aí no caso. Sim, e a gente tem vários casos, né? O ano passado teve 5 mortos entre brasileiros e venezuelanos dentro de um garimpo de fronteira, já na Venezuela, e que depois um helicóptero
de garimpeiros, de empresários garimpeiros, retiram lá da Venezuela e jogam no território brasileiro, né? Então, essa região de fronteira, ela é muito... Para quem está ali, o pessoal, quem está tentando fugir do IBAMA ou da Polícia Federal, pega o helicóptero e atravessa a fronteira, e coisas do tipo, né? E também não é policiada pela Venezuela, pelo jeito. A Venezuela aí é um caso à parte, né? Sim. Porque a acusação, por exemplo, do assassinato dessas 5 pessoas, segundo os relatos de quem filmou, porque isso foi filmado, o resultado, né, não a ação, os relatos dizem que quem matou essas 5 pessoas, entre elas 3 ou 4 brasileiros, foi a própria guarda, né, a própria guarda venezuelana que teria matado. Então, assim, é bem complexa a situação na Venezuela também. Porque aí tem milícias, tem facções criminosas, tem também toda uma complexidade do crime organizado que passa a fronteira, aliás, né? Aqui naquela região, ela está... há um pessoal da polícia que fala que hoje em dia o PCC já foi até tirado de cena e quem manda são as facções venezuelanas. Óbvio que isso tem que ser lido com muito cuidado, né? Mas o que a gente tem de indícios é que há, de fato, essas milícias e essas facções atuando ali na fronteira. Tudo bem. Gente, quero agradecer muitíssimo essa conversa. Acho que foi tremendamente esclarecedora, um assunto do grau de importância e da gravidade, né, que ele envolve. Mas eu quero devolver a palavra para vocês para 2 coisas, né? Para vocês, primeiro, se a gente tiver ainda algum ponto que porventura não tratou, vocês poderem retomar, né? E aí a gente poder tratar dessa questão ainda, e também para vocês fazerem as amarrações finais. Então, Estevão, por favor. Bom, eu agradeço aí pela oportunidade, né, de explicar um pouco a situação e também, principalmente, poder aprender aí com o Rodrigo, foi muito, muito interessante. Eu acho que, né, a gente é um assunto que envolve muitas coisas, a gente poderia passar muito tempo falando sobre isso e tal, então eu acho que para mim, por hoje já tá bom, já tem muita informação para a gente digerir, né? Tá legal. Tá joia. Obrigado. Obrigado, Estevão. Rodrigo, por favor. Eu também queria agradecer o convite, né? E também aprendi muito aqui com o Estevão. E, assim, os temas são muitos temas, são temas instigantes. Isso mobiliza muito a sociedade roraimense, né? É algo que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, tentar entender um pouco melhor o que são essas figuras. Às vezes eu tenho a impressão que, como sai, quando chega para o Sul, isso chega um pouco romantizado, um pouco... seria importante a gente ter uma ideia um pouco melhor de como as coisas ocorrem naquela região, né? E tentar ter um diálogo com essa região, tentar ter um pouquinho de compreensão da dinâmica e de todo o processo histórico que forma aquela região, né? Mas, enfim, eu acho que aí só um aviso, a gente está fazendo um relatório que provavelmente a gente vai lançar pelo PPG-SOF em abril, justamente sobre essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né? Ela tem previsão de durar ainda mais uns 2 anos, mas fazer um pouco um balanço do que a gente conseguiu consolidar de dados, né? É um tema que às vezes parece arqueologia, porque você tem que pegar um dado solto aqui, muito difícil você consegue cruzar, né, essas informações, mas eu acho que é muito importante que isso venha para o debate público, né, de uma maneira generosa, assim, para a gente poder avançar, porque senão vai ser só mais violência, e isso eu acho que ninguém quer, né? Não, sem sombra de dúvida. Muito bem. Bem, então quero fechar aqui agradecendo, né, como eu já fiz, mas só reiterando o agradecimento ao Estevão, agradecimento ao Rodrigo, e como eu sempre faço aqui no fechamento, agradecendo também a todo mundo que tem acompanhado o canal, tem escutado os podcasts aí nas mais de 20 plataformas em que ele está disponível, e claro, né, reiterar o agradecimento e também fazer o convite para quem ainda não participa disso, né, a todos aqueles e aquelas que têm contribuído aqui para o projeto do canal, né, seja lá no botãozinho do Valeu Demais, no canal do YouTube, por meio também do Clube dos Canais, se tornando membro do canal, podendo aí fazer uma contribuição periódica ao trabalho aqui, também a quem tem feito uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com e até mesmo a quem tem optado, às vezes, por fazer um Pix
para a chave Pix do canal, né? Que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Só repetindo, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então dito isso, eu termino por aqui. Agradeço a todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.